5 episódios, uma névoa que some com pessoas, uma pousada assombrada, uma reggae do mar, um livro de autoajuda escrito pelo diabo, um padre morto, cogumelos que abrem o terceiro olho e uma carta escondida em uma igreja há mais de 200 anos. A maioria das pessoas que já assistiram aos 5 primeiros episódios de Widow's Bay estão dizendo que isso tudo é consequência que a ilha está jogando em cima de Tom. A névoa num episódio, a reggae no outro, o livro no terceiro, como se a série apenas estivesse apresentando um monstro diferente por semana. Mas e se não for isso? E se cada uma dessas ameaças não forem aleatórias? E se a ilha não estiver tentando matar o Tom, mas tentando recrutar ele, testando as suas habilidades? Porque quando você junta os 5 episódios e olha para quem a ilha foi atrás, quando foi atrás e o que revelou no processo, aparece um padrão que muda completamente o que você acha que está acontecendo em Widow's Bay. Hoje eu vou te mostrar esse padrão, ato por ato. E no final você vai entender que a maior teoria não é sobre a maldição da ilha, é sobre o Tom. Então já fica até o final do vídeo para você não perder nada sobre isso. E eu já aviso que vai ter spoiler, tá? Wiki diz uma coisa no primeiro episódio que todo mundo ouviu, mas ninguém deu atenção. Ninguém levou o que ele disse a sério. Ele disse que Widow's Bay ficou dormindo por anos, que as coisas pararam, que a ilha estava quieta e que agora ela acordou. O Tom ouviu tudo isso e descartou tudo. Wiki é o maluco da cidade, é o pescador que acredita em lendas. Mas pensa comigo, se a ilha estava quieta por anos, o que mudou agora? E a resposta mais óbvia é que agora os turistas chegaram. O Tom fez uma matéria no New York Times, os turistas chegaram na ilha e a ilha reagiu. Mas isso não fecha, turistas são passageiros, a ilha poderia ter deixado eles ir embora e voltado a dormir normal. Mas o que não é passageiro é o Tom. O Tom chegou para ficar, o Tom é o prefeito, a autoridade da ilha. O Tom tem um filho aqui na ilha e ele perdeu a sua esposa, já que ela ficou em estado catatônico quando tentou sair dessa ilha. O Tom tem uma história com Widow's Bay que ele próprio não entendeu ainda completamente. E aí olha o que aconteceu nos 2 primeiros episódios. A névoa mata um marinheiro chamado Chip, mas quando o Tom vai investigar, a névoa não vai atrás dele. Ela deixa ele passar, e na pousada assombrada onde Tom passa a noite para provar que ela é segura, os fenômenos acontecem ao redor dele e não com ele. As portas abrem, reflexos aparecem, barulhos sem explicação, mas o Tom sai ileso. E não porque a ilha não tem poder, e ela tem, o Chip provou isso. É porque a ilha não quer matar o Tom, ela quer que ele presencie tudo, ela quer mostrar tudo pra ele. A ilha quer que o Tom preste atenção nas coisas que estão acontecendo. E tem um detalhe nos retratos históricos da pousada que passou despercebido pela maioria, mas que a comunidade está discutindo há semanas. Um homem no quadro antigo com um cilindro pendurado no pescoço. Esse detalhe parece decoração de época, mas no episódio 5 ele se torna a peça mais importante do quebra-cabeças. E antes de chegar lá, a ilha precisava ter certeza que o Tom estava prestando atenção. E lá no episódio 3, a ilha decidiu que a sutileza devia acabar de vez. A lenda da reggae do mar é uma das mais antigas de Widow's Bay. O Wiki explica: se ela te arranha, ela começa a te rastrear, drena sua energia, e o ritual dela termina de uma forma que ninguém vai querer que eu descreva em detalhes aqui nesse vídeo. O Tom cruza com ela numa estrada bem de noite, e a gente vê ali uma velha encharcada, caminhando sozinha. O trouxa do Tom tenta ajudar ali, mas ele percebe que tem algo errado. Ele recebeu uma advertência do Wiki e da Rosemary, mas ele ignorou. E a gente viu ali que essa velha encharcada acabou arranhando o Tom ali, mas ele conseguiu fugir. Bom, por que essa reggae do mar foi atrás do Tom? Até porque tem turistas na ilha, tem pessoas novas ali que é mais fácil de rastrear, pessoas vulneráveis, muito mais vulneráveis do que um prefeito que sempre mora ali. A reggae poderia ter ido atrás de qualquer pessoa, mas ela escolheu o Tom. Por quê? Bom, quando ele sentiu o ataque, ele ficou paralisado, a energia dele estava drenada, ele começou a ter visões da sua esposa Lauren, e a ilha revelou algo pela primeira vez.
ela tem acesso a memórias de Tom. Essa ilha sabe muito bem sobre a Lauren, e ela sabe o que fazer para atingir o Tom, algo que vai doer demais. A gente viu ali que o Wick acabou matando a Reg e salvando o Tom, né? O que é bem diferente, já que o Tom não tava indo muito com a cara do Wick, né? Porque o Wick é igual eu disse, é o cara louco da ilha, ninguém liga para ele nem para as coisas que ele fala. Mas, ironicamente, foi ele que acabou salvando o Tom. E nesse momento os dois homens que se detestavam desde o episódio 1 viraram aliados, né? Porque o Tom finalmente parou de negar o que estava acontecendo na ilha. Mas aqui está o que eu acho que realmente aconteceu nessa cena. A ilha não mandou aquela Reg para matar o Tom. Ela mandou para abrir ele, para quebrar a resistência do cara, para fazer ele parar de racionalizar e finalmente começar a ouvir, começar a ver. Porque o que vinha a seguir, o que a ilha estava querendo mostrar com o Tom, precisava que ele de fato vivenciasse. E o próximo episódio não foi atrás do Tom, foi atrás da Patrícia. Isso tudo até parece uma quebra de padrão até você começar a entender o porquê que a ilha acabou escolhendo ela. A Patrícia encontrou um livro de autoajuda chamado Your Turn, e a autora se chama Lucy Force. Sou exatamente como Lucifer, pronuncia aí pra você ver. E a Patrícia, desesperada para se provar para um grupo de amigas que chegaram como turistas, ignorou esse detalhe completamente. E o episódio 4 mostrou pra gente ali a Patrícia organizando um coquetel no Salt Whale, né? E usando todas as instruções desse livro. E essas instruções vão ficando cada vez mais estranhas, até porque elas vão se reescrevendo. E essas instruções sempre estão mudando. Enfim, no meio desse coquetel, os convidados entraram em um transe. E a Patrícia até que demorou para ver isso, mas quando ela vê, ela consegue reverter tudo isso queimando o livro numa fogueira bem grandona. Quase que foi tarde demais, porque a galera toda da festa do coquetel lá da Patrícia estava entrando no mar. Enquanto a Patrícia não queimou o livro, cara, todos eles iam morrer afogados ali. Mas assim que a Patrícia conseguiu queimar o livro, todos eles acordaram no meio da água ali sem entender como que eles tinham ido parar lá. É o episódio mais engraçado e mais perturbador da temporada até agora, se você olhar pelo ângulo certo, né? Mas por que que a ilha foi atrás da Patrícia? Até porque ela não é o prefeito, ela não tem uma história com essa ilha. Ela acabou de chegar na ilha ali para trabalhar na prefeitura com o Tom, e a única coisa que ela tem em comum com as outras vítimas é que ela de fato é bem mais próxima do Tom. E aí você olha de volta para os episódios anteriores. A Névoa foi atrás do Chip, um marinheiro, alguém que os pescadores conhecem, alguém do círculo da ilha. A Reg foi atrás de Tom, diretamente. O livro foi atrás da Patrícia, a pessoa mais próxima de Tom no trabalho. Então a gente percebe aí que a ilha não está atacando de forma aleatória, ela está mapeando as coisas, as pessoas ao redor de Tom. Ela está testando quem são essas pessoas que ela vai precisar, testando para saber quem vai conseguir sobreviver. Mas o que acontece depois daquele coquetel é onde a temporada vira de vez. Porque o Tom e o Wick vão checar o reverendo Bryce, eles precisavam tirar satisfações com ele. Já que o reverendo deixou uma mensagem aterrorizante no correio de voz do Tom. E o que eles encontraram muda tudo. O Bryce se enforcou no seu escritório e antes de morrer ele tentou queimar alguns papéis. O Wick salva um fragmento. E esse fragmento é o que o episódio 5 vai usar para revelar a origem de tudo. E é onde o padrão que eu estou te mostrando desde o começo desse vídeo fica impossível de ignorar. O episódio 5 começa com o Tom, Wick e Patrícia indo até a casa do Todd O'Connor. E esse cara é o xamã local e eles queriam ali descobrir o que o Bryce tinha encontrado antes de morrer. Eles levaram lá pro Todd um cogumelo preto e eles queriam saber o que era aquilo, né? E o Todd falou que aqueles cogumelos se chamam True Sight e que ele poderia revelar a verdade. E o Wick queria tomar esse cogumelo porque ele queria saber as respostas, né? E o grupo acabou ali que entraram no embate porque eles não queriam que ninguém tomasse aquilo. Por fim, quem acabou tomando foi o Tom, né? Por causa de uma confusão que teve ali. E o que a gente vê são 12 horas dentro da cabeça de um homem que a ilha finalmente decidiu falar diretamente. Porque esses cogumelos não inventam alucinações, eles revelam que o Idol's Bay esconde. E o que eles revelam para Tom é a memória que ele tinha suprimido, o dia em que ele e sua esposa grávida tentaram deixar a ilha. A gente viu que eles estavam num barco e a Lauren ficou cega de repente, entrou em pânico e eles tiveram que voltar. O Evan nasceu em Idol's Bay e a Lauren ficou em estado catatônico e Tom nunca soube o porquê. Agora ele sabe.
a ilha não deixou eles irem embora. Enquanto Tom está nessa viagem alucinante, a gente acompanha o Wick levando aquele fragmento de papel que ele encontrou lá com o padre, né, pra Gary lá na sociedade histórica. E a Gary consegue recuperar o texto que estava naquele papel, já que ele quase foi totalmente queimado. E a gente então consegue ver o que estava escrito nele. É uma carta de Sarah Warren, a segunda esposa do fundador da ilha, Richard Warren. E ele escreve sobre o coração pulsante da ilha, aprisionado dentro de um cilindro, um pingente usado ao redor do pescoço de Richard Warren, o mesmo cilindro que aparece nos retratos históricos da pousada lá no episódio 2. A ilha não está amaldiçoada por acidente, alguém fez isso com ela. O que eu vou dizer aqui parece ser muito bizarro, mas o Warren capturou o coração da ilha e aprisionou dentro daquele objeto, e aquele objeto ainda está na ilha, foi sepultado junto com ele. Sendo assim, esse coração da ilha ainda está batendo, ainda está por aí e está escolhendo as pessoas que ela quer. Tudo isso parece muito bizarro, né? Mas a série é bizarra, eu não tenho culpa. E o Tom, viúvo, prefeito, pai de um filho nascido na ilha contra a vontade da mãe, chegou em Widows Bay, achando que estava tomando uma decisão profissional. Mas e se a ilha o trouxe de volta? E o episódio termina com o Tom sozinho, ajoelhado lá no vaso, depois de uma viagem alucinante, orando, pedindo forças, pedindo ajuda. E então ele olha para o lado e vem um barulho bem perturbador. A câmera vai se aproximando do rosto de Tom ali e a pergunta que fica é: o Tom vai ter coragem de responder a esse barulho? Ele vai atrás disso? A gente vai descobrir no próximo episódio. E tudo isso volta para aquela pergunta que eu fiz no começo. A ilha está punindo o Tom? Não, a gente viu aí que a ilha está escolhendo ele, é totalmente diferente. E para quê? Bom, tem algumas teorias aqui. Teoria 1, o Tom é descendente do Richard Warren e a ilha tá querendo seu herdeiro de volta. Se Richard Warren aprisionou o coração da ilha num pingente, alguém da sua linhagem pode ser a chave para libertar ou reativar esse coração. O Tom chegou em Widows Bay do nada, com uma missão que não faz sentido econômico. Até porque quem que larga tudo para ser prefeito em uma ilha sem Wi-Fi, sem torre de celular, sem nada? E desde o primeiro episódio, a ilha tratou ele de forma diferente de todos os outros. A névoa não foi atrás dele, a Reg o machucou, mas não o matou. E os cogumelos da verdade revelaram memórias específicas da sua família. E se isso é a coincidência mais bem feita de toda a televisão. Teoria 2, a Lauren não está morta, ela está presa dentro dessa maldição. O estado catatônico de Lauren nunca foi explicado completamente. A série diz que ela ficou amaldiçoada quando tentou deixar a ilha quando estava grávida, mas catatônica é diferente de morto, é diferente de ausente. Se o coração da ilha está aprisionado num cilindro e a ilha tem o poder de aprisionar coisas, então o que aconteceu com a Lauren pode ser a mesma coisa. Ela tentou levar o filho da ilha para fora, a ilha a pegou, e ela pode estar em algum lugar dentro da maldição, não além dela. O que tornaria a missão de Tom muito mais pesada, porque destruir a maldição pode não libertar a Lauren, pode matá-la de vez. Teoria 3, o Evan não é filho do Tom, é filho da ilha. O Evan nasceu em Widows Bay depois que a ilha impediu a saída dos pais. Ao longo dos 5 episódios ele desobedece Tom de formas que parecem irracionais, mas que sempre o levam em direção às partes mais perigosas da ilha. No final do episódio 5, mesmo com um toque de recolher, ele vai lá para casa do bicho papão com os amigos, como se algo chamasse. A teoria é que a ilha influenciou Evan desde o nascimento, ou antes disso, que ele é um instrumento dela dentro da família de Tom, e que a tragédia central de Widows Bay vai ser Tom tendo que escolher entre salvar a ilha ou salvar o filho. Teoria 4, destruir o pingente não vai salvar ninguém, vai destruir a ilha e todo mundo que habita nela. Wick acha que destruir o cilindro pode enfraquecer a maldição, mas Sarah não disse isso na carta. Ela diz que o coração da ilha está dentro do cilindro, e se esse coração é o que mantém esse lugar existindo, galera. Destruir o pingente não acaba com a maldição, acaba com a ilha e com tudo o que a ilha aprisionou ao longo de séculos, inclusive a Lauren. O episódio 6 se chama Nossa História, e depois de 5 episódios construindo esse padrão, a névoa que deixou o Tom passar, a Reg que abriu ele, o livro que testou a Patrícia, a viagem que revelou a Lauren, a carta que explicou o pingente, esse é
é o episódio em que a série vai começar a confirmar ou derrubar essas teorias. E eu vou estar bem aqui para conversar com você sobre isso. Mas antes, deixa aqui nos comentários qual dessas 4 teorias faz mais sentido para você. A ilha recrutou o Tom por causa da linhagem dele? A Lauren está preso dentro da maldição? O Evan é um instrumento da ilha? Ou destruir o pingente vai destruir tudo? Comenta aqui, eu quero saber tudo o que você tá pensando agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perde a oportunidade, cara. Se você não se inscrever agora, você vai estar perdendo tudo sobre o universo geek. E não esquece de deixar o like aqui para fortalecer no vídeo e o YouTube entregar ele para mais pessoas que querem saber de Widow's Bay. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo.